Que coisa boa, Fernando. Esses últimos dias têm sido um cenário completamente inovador, né? Muitos colegas em pouquíssimo tempo, ouvi relatos de 48 horas, 24 horas, tiveram que mudar suas operações ou até mesmo downtime, né? E aí, queria ver contigo o que é que você tem aí de dica e sugestão para nos dar, para o que podemos aplicar nas nossas empresas para superar esse momento com mais sabedoria e sair mais fortes. Eu estou usando aqui para ver se melhora aqui a nossa luz, mas acho que tá bom assim, né? Tá me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Tá sim. Tá? Então tá bom. Bom, Radna, primeiro eu agradecer o convite do CRC Rio Grande do Norte, seu convite para a gente estar juntos aí nesse segundo momento. Semana passada teve uma fala com a Lieda, né? Que bom que o CRC e outros CRCs estão fazendo ações para levar informação ao profissional que está apreensivo, que está ansioso, que está preocupado. Eu acho que técnica deve se discutir sempre, né? A nossa profissão é muito técnica, ela é muito voltada ao fazer correto, à diligência, à exatidão, à interpretação de fatos e uma série de outras coisas. Só que a gente está vivendo um momento muito diferente, difícil. Nunca na nossa história a gente viveu isso, essa que é a verdade. Os livros de história daqui a alguns anos vão falar muito, os livros de história do Brasil, da história do Brasil, sobre esse março de 2020. Ele, né, que aqui encerrou ontem, agora esse abril também. Então nós vamos ter um novo curso da nossa história. E diante disso, né, onde não apenas a técnica, como eu falei agora há pouco, mas muito também na questão mais da nossa emoção, do nosso emocional, das nossas competências. Eu acho que é um momento de se discutir muito sobre isso. É impressionante como tem brotado aí a fragilidade que nós temos e é para todo mundo, tá? E não se engane, por mais que você declare eu sou forte, eu sou assim, mas é um momento em que todos se preocupam, porque todo mundo tem alguma coisa a perder, né? Perder a carreira, o trabalho, um familiar, enfim, quando a gente tem tudo a perder, a gente realmente se preocupa e talvez seja um momento também de reinvenção. Eu acho que é onde a gente vai vencer. A humanidade provou em outros momentos, Radna, que foi em momentos de crise que muita coisa surgiu, né? E muita coisa vai surgir também. Eu acho que os nossos hábitos eles não vão mais ser os mesmos. De repente, talvez a gente crie esse hábito do álcool em gel a partir de agora, ou outras coisas do tipo, rotinas. Eu garanto que algumas pessoas vão começar a trabalhar em casa e algumas vão gostar do modelo, outras que estavam trabalhando em casa e continuaram trabalhando já vão querer mais o modelo. Então, a gente vai ter um cenário de comportamento no trabalho e também de sociedade como um todo muito forte nessa mudança que a gente está tendo agora, nessa crise que a gente está vivendo e que vai sair dela com toda certeza. Mas nós temos que resolver problemas e nesse momento, me dá só um segundo aqui, Claro. vim preparado pegar minha água aqui que eu falo pra caramba, vou precisar de água. Né? Fernando, enquanto você pega a tua água, hoje mais cedo eu estava em reunião com o vice-presidente de desenvolvimento profissional de São Paulo, e aí a gente estava conversando justamente isso, né? O quanto, mesmo diante desse cenário tão devastador, nós tivemos força. Porque, assim, em menos de uma semana nós migramos nossas operações, nós implementamos tecnologias que não são novas, que já existiam, que estavam aí à disposição e que nós sempre deixávamos para amanhã. Então, era um constante amanhã. Amanhã eu faço isso, amanhã eu coloco aquilo. E aí, o que é que acontecia? O contador, naturalmente, ele sempre estava lá olhando para a obrigação acessória, olhando para prazo. E deixava toda e qualquer melhoria necessária para a operação para depois. E esse depois chegou. Minha amiga Namora. Namora, beijo para você. Viu? Coisa rica. Então, por aí, Radna, a gente tem um momento de aceleração. O mundo está com pressa, né, para que isso acabe logo, essa aqui é a verdade, mas ao mesmo tempo não tem a precisão de quando isso vai acabar. Então, todo mundo deseja algo que nós não alcançamos ou não temos como alcançar ainda. Isso traz
Alguns. Aninha Olha, tá a mandando um Ana. abraço. Essa é, cara, que é coisa nossa, de outros carnavais, né, Ana? Do abraço, né? Enfim, coisa rica, enfim. Carinho muito grande pelo pessoal daí do Rio Grande do Norte, de Natal, das demais cidades. Então, alguns pontos que, para a gente já trazer a questão da empresa contábil, que é o nosso tema, mas que eu gosto de destacar. O primeiro deles é, a nossa medicina tem que evoluir muito ainda, apesar de tudo, a gente ainda tem muita coisa, mapeamento DNA, essas coisas todas, enfim, genoma humano, a gente ainda tem muita coisa para vencer. A gente está numa guerra contra o invisível, né? Porque ninguém consegue ver esse vírus a olho nu, ele está por aí, né? Então é uma força que desse momento da Covid é uma força que muitos de nós não temos tanta arma para lutar. As nossas armas são a proteção, o cuidado, o ficar em casa, enfim, e aí a economia e demais aspectos que envolvem a nossa profissão estão sentindo. Então a gente pode segregar aí as várias economias ou atividades econômicas que a sociedade e o mundo todo tem, a chamada economia mais essencial, atividades essenciais, elas estão bombando, tem clínica médica que está tendo dobro de faturamento nesse momento, mas tem empresa que caiu o faturamento a zero, né? Então a gente tem esses dois extremos. E isso também é um ponto de consideração. Tem profissional, amigo nosso, que está tranquilo, porque as demandas não param, o trabalho continua o mesmo, porque é inchado o escritório, a empresa contábil, em atender a área médico-hospitalar, que está bombando por causa dos N problemas de saúde na região que ele atua. Então, ele não está em crise, mas, ao mesmo tempo, nós temos um outro colega que trabalha com entretenimento, shows, eventos esportivos, e isso por conta de aglomeração, de conglomerado de pessoas, está tudo suspenso e ele está com praticamente zero de faturamento, porque os clientes também estão nessa mesma situação e ele está tendo que, né, trazer um cenário alternativo acerca de tudo isso. Então, para você entender que tem dois extremos na nossa discussão, né? Então, a oportunidade que surge em momentos de crise, ela existe, mas tem pessoas que, de fato, não vão conseguir sair da crise. Tá? Então, quem está assistindo essa live tem momento de ações para combater, mas talvez você não precise mais combater, não. Essa batalha está perdida, não a guerra, porque você vai ter que se reinventar. Talvez tenha que trocar toda uma carteira de clientes, né, por conta disso. Talvez você tenha que, de repente, associar-se a um outro escritório. São os momentos de fazer alternativas, que talvez não tinham sido pensadas. A gente vai trazer algumas ideias acerca disso, do que pode ser feito nesse momento difícil para muitos empresários contábeis. Nós temos mais de 70 mil organizações contábeis no Brasil e boa parte delas, garanto, está com dificuldades, dependendo do nicho de atuação, né? Então, inclusive, quem está nos assistindo aí, coloca aí quais são os segmentos que vocês atuam, né, de empresas que são clientes, comércio varejista de confecção, lojinha de shopping, seja lá o que for, vá colocando aí que a gente pode tentar direcionar um pouco dessas falas, esses segmentos, o que você talvez possa fazer, ou é aquilo, realmente vai ter que aguardar, vai ter que reaquecer. Por exemplo, agora ninguém vai comprar roupa. Desculpa, ninguém vai comprar roupa. É o que está lá no guarda-roupa e ponto final, não vai comprar. Não vai comprar roupa, vai comprar sapato. Desculpa, não vão comprar, não adianta. Ovo de Páscoa, não vão comprar ovo de Páscoa. Ponto final. Né? A não ser que você realmente queira para uma criança, etc. e tal, alguma coisa nesse sentido. Ó, exportação de rocha ornamental. O Kelvin, meu amigo lá do Espírito Santo, acho que está meio difícil aí, né? Primeiro porque nós estamos com todos os nossos limites demográficos, geográficos aí com bastante restrição. Então, a nossa área marítima, aérea, rodoviária, o Brasil está praticamente fechado. Só entra brasileiro ou estrangeiros que tenham filhos no Brasil. E para sair daqui, ninguém está a fim de sair, que o mundo lá fora está muito pior do que aqui até. Né? Então, a gente tem essas N questões de discussão. Né? Então, eu já vi uma outra colega colocou comércio varejista. Né? De comércio depende muito do tipo de gênero, né? Eu não sei que tipo de varejo é, tá? Mas alguns segmentos realmente vão ficar mais difíceis de se manter nesse momento. Que aí, no cenário de crise, amigos, a gente entra na famosa pirâmide de Maslow das necessidades.
né? Então, as necessidades mais básicas, que é o comer, que é o transporte, que às vezes eu preciso me locomover, né? Então, quem está trabalhando precisa de transporte. Então, a saúde. Então, alguns segmentos, eles são essenciais. Aí é até difícil falar isso. Eu sou coordenador de curso de pós-graduação. Mas o cara, entre comer e estudar, ele vai preferir comer. Sendo muito claro com vocês. A gente não está aqui para trazer um mundo fantástico, não, se Alice. A gente tem que trazer uma realidade dura, mas, ao mesmo tempo, temos que trazer também o otimismo e enxergar aonde isso vai cessar. Não é um momento de ser pessimista, mas nós não podemos ser alienados no otimismo. Ah, tudo vai melhorar, porque amanhã não vai melhorar. Empresas vão quebrar, pessoas serão demitidas. O nosso papel como profissional contábil é tentar minimizar ao máximo isso para as organizações. Nunca fomos tão importantes como agora num cenário de crise. Está aí o povo da área trabalhista, que não para, né? É a orientação da demissão, é como é que fica a postergação dos prazos, fazer férias, enfim. Tá? Então a gente, exato, Darcy, exatamente, Darciane, tá? Eu falei isso numa outra live com o professor Habib, inclusive, que eu já recomendo para vir conversar com vocês em outro momento aqui com o CRC. Então, bacana. O ponto que a gente tem que deixar bem claro é que o nosso segmento contábil, ele também vai sofrer com essas problemáticas que nós temos. Seja no nível de atuação, eu respeito qualquer colega meu, não vou tarifar se é assim, assado, cozido, não é meu papel, tarifar o profissional que é meu amigo e meu colega. Se você atua muito na área tributária, talvez sinta. Se atua na área consultiva, talvez sinta. Na auditoria, na perícia, nas N áreas. Tá? Vocês vão ter dificuldades. Principalmente, aí começou, né, a pergunta que naturalmente chegaria aqui. Acho que é Evaltércio. Honorários. O honorário. Para a gente entender no segmento de serviço, que é o nosso, que infelizmente não é considerado essencial, eu acho essencial, tá? Mas isso é uma outra questão. Verdade. Como é que a gente vai vencer a dificuldade dos honorários? Primeiro, a gente tem que compreender na nossa carteira de clientes que a gente observa que o fluxo de caixa deles cai. Já começa por aí. Então, todo mundo vai tentar fazer sua salvaguarda. Okay? Então, o que é salvaguarda? É tentar manter um fluxo de caixa constante ou próximo do constante ou minimamente um fluxo de caixa para subsistência organizacional e muitas vezes até das pessoas físicas que incorporam essa organização. Tá? E nós estamos nesse sistema empresa, né? Nós somos fornecedores, nós estamos lá. Então vai ter uma priorização de recebimentos e de pagamentos, é claro, né? Então, o que o empresário vai fazer? Ele vai tentar negociar, ele vai tentar antecipar título, ele vai tentar fazer qualquer coisa ligada a fluxo de caixa. Ao mesmo tempo, ele também vai, de alguma forma, tentar, né, não desembolsar valores para também ter fluxo de caixa. E nós, nessa história, o que a gente vai fazer? Exatamente a mesma coisa. Porque também nós somos empresários, nós também temos que cuidar das nossas organizações de forma que elas consigam vencer esse cenário. Perder fluxo de caixa quebra. Traduzindo em bom português, trabalhar de graça não vai fazer você sair da crise. Preste atenção no que eu estou falando. Não estou dizendo que você não vai ter dificuldade financeira. Deve ter, como todo mundo está tendo, é normal. Tá? Dos grandes escritórios de contabilidade, as grandes empresas, até os pequenininhos, todo mundo está com a mesma dificuldade, fluxo de caixa. O que eu recomendo? Recomendação número 1. Flexibilize o pagamento. Então, aproveitando até o efeito governo, postergou o vencimento. Você não pode postergar, ficar recebendo depois, porque você tem conta para pagar também. Mas você pode fazer um plano de recuperação para o seu cliente. Por exemplo, aí antes de tudo isso, que aí eu vou trazer uma pílula, uma cápsula que está pronta, Radna, mas na verdade depende de outras coisas. Algumas perguntas antes do que eu vou trazer. A pergunta número 1. Você realmente formou o preço do honorário? Porque se eu não sei qual é o preço do meu honorário, eu não sei até onde eu posso baixá-lo, negociá-lo, postergá-lo, alguma coisa nesse sentido. Se você está cego relativa à base do teu cálculo de honorário, aí, meu amigo, vai ficar mais difícil. Então, você vai ter que primeiro desmistificar esse número, se ele for um número tarifado. Ah, porque aqui na minha cidade todo mundo cobra X, eu cobro X.
ok, o que compõe o X? Qual é o lucro? Qual é o valor que você precisa? Então, são pontos que você vai precisar considerar também para minimamente você manter um indicador famoso, tá? Eu vou trazer um indicador de balanço, né? Eu não gosto de contabilidade, não sei por quê, né? A necessidade do capital de giro. O que é a necessidade do capital de giro? É o teu ativo circulante que vai vencer o teu passivo circulante. Traduzindo, é caixa entrando e caixa saindo. Então, eu tenho que ter uma necessidade de capital de giro. É claro que com as ações que eu vou ter, tentar negociar minhas despesas e custos fixos, como, por exemplo, aluguel, né? Tá tendo em todo o Brasil as postergações de energia elétrica. Que bom, mas vai ter que pagar lá na frente. Né? A postergação dos encargos trabalhistas. Que bom, mas vai ter que pagar lá na frente. Então, a gente tem alguns cenários que você já pode projetar, né? do não desembolso, mas com algumas postergações. Fala, meu amigo Zenilton. Tudo bom, meu querido? E aí a gente... E dos variáveis, tentar fazer controle sobre os variáveis. Por exemplo, a folha de pagamento ela é um custo fixo. Tá? Ela tende a se repetir, né? Nas empresas contábeis não há uma remuneração variável, muito difícil, salvo lá uma outra verba, hora extra, etc. Enfim. Tá? Então, o que você pode fazer? Temos as alternativas do banco de horas, né? Que é interessante, eu gosto dela. Das férias, eu gosto também da modelagem das férias. Da demissão, não gosto, porque você vai perder força de trabalho e vai ter desembolso. E vai ter desembolso. Então, tu perde duas vezes. A antecipação dos feriados também pode ser uma tudo que veio lá da medida provisória, né, da 927. Por isso que é importante também a gente não estar dormindo aí, né, acompanhando tudo isso. Porque, queridos, com tanta mudança que está acontecendo, a gente precisa de braços e pernas nesse nosso mundão contábil, que é o colaborador, que você vai ter que deixar motivado esse colaborador diante do cenário de crise. Tem que lembrar uma coisa. A gente muitas vezes vai fazer tem uma coisa que é muito enraizada na contabilidade, muito enraizada, chamada custo de oportunidade. É muito enraizado na gente, tá? É da nossa essência. Então, o que o colaborador vai ponderar, o empresário, etc. Enfim, é melhor eu ficar sem trabalho ou eu ter uma redução do meu ordenado de quanto eu recebo? É custo de oportunidade. Porque, primeiro, quem é que vai arrumar trabalho nesse cenário de crise? Verdade. Não sei. Ainda mais, por exemplo, eu atuo na área fiscal. Para você encontrar um trabalho no cenário de crise, eu não sei se alguém está ofertando, né, trabalho agora. Tem que verificar. Já vou dar a resposta, porque Zenito e demais amigos é a chamada ação imediata. A ação imediata é fazer com que você tenha fluxo de caixa. A gente tem uma projeção, e aí vem a parte do ser positivo, né? De que tudo isso vai acabar lá no finalzinho de maio, ou no final de junho, ou no final de julho, ou no final de setembro, ninguém sabe. Então, com base nisso, você vai ter que trabalhar esse fluxo de caixa. Eu, por exemplo, tento trabalhar um fluxo de caixa para os próximos 4 meses, que é a minha visão pessimista. Tá? Eu acredito que em 4 meses... 60 e 90. Eu acho que mais ou menos tende a se normalizar as coisas. Porque aí, queridos, rapidamente, vamos falar sobre a Covid. Tá? Nós vamos ter uma curva acentuada de infecção, que é agora, a esse momento. Lembre que o ciclo da Covid é 14 dias. Então, o infectado hoje, ele vai manifestar daqui a 14 dias. Tá? Então, 15 de abril, mais ou menos, ele é meu aniversário desse dia. Mandem parabéns para mim. E aí, o que acontece? Tá? A gente vai ter um fluxo de pessoas que vão estar doentes. Naturalmente, aí vai aumentar essa escassez, porque a sociedade vai ver as réguas da doença aumentando, aí vai ter a escassez provavelmente nos supermercados, etc. Enfim, muito semelhante ao que aconteceu na Itália. O pessoal na Itália, muito brasileiro tem criticado o que tem acontecido lá, etc. Mas porque é um país muito velho. Pois é, mas ele não é um país com tanta gente em relação ao Brasil e tantas diferenças regionais como nós temos. Por exemplo, aqui no meu estado, no Pará, o governador mandou trancar nossas fronteiras. Hoje, inclusive, semana passada, uma empresa comprou os equipamentos descartáveis, né, os materiais descartáveis, luva, máscara, álcool em gel, na entrada do território paraense, abre aspas, tá? Foram confiscados esses produtos para ir para a Secretaria de Saúde. Então, a empresa que comprou para revender, ela não chegou nem na porta da empresa esse produto, porque o Estado também precisa para tratamento
de todas as pessoas que estão aí na saúde pública nesse caos que a gente está vivendo. Tá? Então, nós temos que entender que acontecerá talvez uma ou outra escassez. Por quê? Nós dependemos de logística, distribuição desses produtos. O setor de transportes passa por uma crise. Inclusive o rodoviário, caminhoneiros e agora o aéreo, que é muito pior do que o rodoviário. O marítimo, para abastecer o Brasil, ele não tem tanta eficácia, porque vai ter que ser multimodal, fazer marítimo e depois fazer o terrestre. Então não vai ter muita eficiência. Talvez um abastecimento nordeste, talvez até dê certo o marítimo. Pode ser que dê certo, não com grandes cargas, porque aí vai depender de cada área portuária, né? Então, por exemplo, para brincar lá com o Ceará, lá, para brincar com o Suape, etc., já tem situações específicas. Aí tem que ver essa questão logística. Ela me preocupa muito no Brasil porque nós temos muitos cinturões logísticos. Na agricultura, nos medicamentos, etc. Então, isso daí me preocupa bastante como é que vai ser a distribuição disso. Isso é um ponto. Aí, essa visão macroeconômica, rapidamente que eu trago, muito empírica, não vou trazer tanta fundamentação, é para vocês entenderem que há uma tendência não de caos, mas de uma sensível piora relativamente ao momento atual que a gente está vivendo. Isso é importante saber. Por quê? Porque a gente tem que levar isso para as empresas. Se, por exemplo, você está trabalhando com uma atividade que é chamada essencial, alimentação, saúde, etc., pode ser que você tenha dificuldade no funcionamento da atividade essencial por conta do não funcionamento das atividades periféricas a essa essencial. Traduzindo, é o que eu venho falando, eu já repeti isso em algumas lives para quem está assistindo essa. Para fazer o álcool em gel, eu preciso do recipiente de plástico. E a empresa de material plástico não está produzindo porque demitiu boa parte das pessoas. Ou então, a transportadora não tem como trazer a tempo. Então, se não envolver toda uma cadeia logística, isso trará um problema para o funcionamento de muitas empresas, inclusive as essenciais. É aí onde talvez esteja a alternativa da nossa discussão. Você estudar cada segmento de negócio que é seu cliente. Então, você tem que entender, de fato, o papel dessa segmentação econômica no momento da crise. Isso pode ser uma mola para essa empresa se recuperar, pode ser, de repente, aí que ela vai se reinventar, como, por exemplo, tem empresa que produziu material A, um exemplo qualquer, agora ela produz material B, porque esse material B funciona na crise. Como, por exemplo, aí a história da Ambev, né, que está doando, mas seria um caso. A Ambev, em vez de produzir cerveja, está produzindo álcool em gel. Então, são situações semelhantes a isso, mas, de repente, não no cenário da doação, mas da economicidade mesmo, para essa empresa se reinventar. Porque não adianta insistir num produto que não vai ter giro nesse momento de crise. Como, por exemplo, alguém colocou as confecções. Não. Mas eu faço confecção jeans, bermuda jeans. Né? Ou alguma coisa nesse sentido. Pô, então faz uma bandana jeans para ser alternativa à máscara. Por que não? De repente, coloca lá com material impermeável, que dê para a pessoa respirar, etc. e tal, e vira uma alternativa que não tão eficaz, mas está cheia dessas máscaras que são vagabunda também. Então, de repente, é uma alternativa. Estudar, de repente, acerca disso, chamar um engenheiro, se reinventar. Tá? Então, a gente tem alguns pontos em que alguns segmentos eles vão ter que se reinventar para fazer caixa. Entender a necessidade da crise e, a partir daí, essa empresa ter naturalmente fluxo de caixa e você, como profissional que orientou, que contribuiu, que ajudou, naturalmente você também garante o seu. Entenda que você também tem que se reinventar. Se você está acostumado a fazer o trabalho da assessoria contábil, fiscal, trabalhista, etc. e tudo mais, isso talvez não seja tão importante para a organização nesse momento. Não estou dizendo que o trabalho não é importante, longe disso. Mas para o momento da crise, ele não é importante. Tem que trazer importância. Enfim, nesse sentido. E sem contar que a gente tem dois momentos, né? Dois planejamentos. Um para esse momento de crise de saúde, né? E um para o pós-momento de crise de saúde, que é quando o mercado estiver aberto e a economia voltar a querer respirar, né? Então, assim, muita atenção que a gente tem que ter esses dois planejamentos muito afinados nas nossas empresas. Uma coisa que, Radna, acabou acontecendo. Os planejamentos estratégicos que foram feitos em 2019, rasga tudo que não serve mais para nada. Joga no lixo.
joga no lixo, ou então pega só o rascunho do cabeçalho para fazer um novo, tá? Porque, Verdade. enfim. E aí, o que pelo menos cada um vai ter que fazer, tá? E aí é o momento de você ser estratégico. Eu vou dar um alerta a alguns colegas que estão assistindo a gente, ou vão assistir na reprise dessa live, tá? Se você não participa das reuniões estratégicas ou não o convidam para essas reuniões estratégicas, muito provavelmente você vai ter problemas seríssimos de honorários, além dos que a gente já trouxe aqui. Porque, queridos, quem não está no nível estratégico vai ser colocado de lado também. É aquele boleto que eu vou escolher não pagar, vai ser você. Tá? Então, trazendo uma questão muito clara, né, sem nenhum constrangimento a ninguém. Aí é o momento de, nesse refazer do planejamento estratégico, ei, eu sou teu contador, tenho informação que eu posso te ajudar, cara. Eu sou tua contadora, eu conheço, estou acompanhando tudo que está acontecendo, as oportunidades no âmbito tributário, trabalhista. Em breve tem coisa previdenciária, como saiu agora a medida provisória, que já primeira vez que mexeram de fato com a Previdência, foi com essa questão do Sistema S. Então, a gente ficarmos atentos a tudo isso. De novo, aí vamos roteirizar. Conhecer profundamente o segmento de negócio no cenário de crise. Qual é o papel dessa minha empresa perante a crise? No que ela pode contribuir ou, de fato, vamos ter um problema acerca disso? Já a gente vai para o bloco de perguntas, tá, pessoal? 2, que planejamento a partir de agora nós vamos ter? Aí entra o que a Radna disse agora há pouco. O planejamento da crise, urgente, para ontem. 2, o planejamento pós-crise. Porque, queridos, vai todo mundo para o fundo do poço? Não sei, talvez. Mas vai precisar se reerguer, vai ter que ter força para isso e direção. A gente precisa saber de onde nós vamos sair. Se eu vou para o fundo do poço, tem que saber como é que eu volto para o topo, para fora desse poço. Ponto. E o empresário, muitas vezes, talvez não tenha condições nenhuma, sem informação ou projeção acerca disso. Então, por isso que eu preciso ter uma previsibilidade quando vai acabar essa crise. Por isso que eu tenho que acompanhar. E, queridos, não vou entrar aqui em nenhum momento em apologia política lado A, lado B, que não é meu papel. Primeiro que eu nunca fui partidário disso, mas eu tenho que ser politizado. O que é ser politizado? Tá acompanhando esse mundão do qual eu faço parte e de como as decisões político-econômicas me afetam e afetam aqueles a quem eu atendo. Ficar alheio a tudo isso, meu amigo, se você... Aí eu vou começar a te dar dicas, né? Dica número 2. Se você ainda não baixou o app, o aplicativo do Diário Oficial da União no teu celular, meu amigo, tá perdendo tempo, tá? Vai lá e baixa o moço, porque todo dia tem coisa nova. Então você vai lá, pega o aplicativo do Diário Oficial, a medida provisória tal. Ontem, 10 horas da noite, saiu a medida provisória. Tem gente que só sabia de manhã. De manhã, quando você ficou sabendo, meu cliente já tinha recebido e-mail sobre o negócio. Porque também tem o seguinte, a gente está num mundo competitivo. E aí, queridos, eu não vou entrar agora no aspecto ético, não vou também, que não é meu papel nesse momento agora, ou o meu objetivo nessa live. Tem pessoas que vão entrar num clima de concorrência e desespero tão grande, que já tem acontecido, eu tenho acompanhado esses grupos de WhatsApp aí, que um vai tentar fazer a questão mais predatória. Eu vou reduzir o honorário em 80%. Pô, o cara não está postergando, ele está reduzindo. Ou seja, ele está abrindo mão de 80% do preço. Que preço formado foi esse se o cara está reduzindo em 80%? Meu Deus, não vai pagar nem um cafezinho. Sei lá, não sei. Quer dizer, cafezinho não deve ter. Enfim, estou trazendo esse tom de brincadeira para tentar suavizar o problema. Então, não paga nem a gente tem... copo descartável. Pois é, pô. Enfim, não paga nem o anúncio lá que ele fez no Instagram. Então, a gente tem uma série de questões para discutir acerca disso. Então, trazendo de novo a formação do teu preço para saber exatamente, indicadores que são elementares. Necessidade de capital de giro, que é o teu ativo circulante cobrindo o teu passivo circulante, principalmente os mais imediatos. Aí um outro ponto, né? É isso mesmo, lá minha amiga daqui de Belém, né? 49 pila que eu nem sei o que acontece aí. Enfim, então a gente vai ter a necessidade do capital de giro, o ponto de equilíbrio, para saber realmente quando eu passei do zero, se eu passei do zero para baixo, não tem jeito, eu tô jogando para perder, não adianta. Jogar para perder não tem como, não tem. Ninguém joga para perder nesse mundo. Ainda mais no momento de crise. Onde? Aí vamos para as nossas. Só fechar esse ponto. Quais são nossas variáveis hoje? O nosso tempo ficou mais escasso, porque nós estamos trabalhando mais.
Alguém está trabalhando menos? Coloca aí quem está trabalhando menos, por favor. Duvido aparecer. Tá? Então a gente está trabalhando mais do que antes. Então não está na hora de fazer coisa de graça, pessoal. Assistência social não dá, tá? Tem conta para pagar. Os boletos estão chegando. Então a gente tem que muitas vezes fazer o quê? A gente tem que criar um plano para o nosso cliente. Agora, um plano que seja especial. O cliente que teve com você, é adimplente, está contigo e está com dificuldade, mais do que merecimento, você tem que fazer alguma coisa por ele nesse momento. Então, você fala assim, olha, a gente vai fazer um plano de manutenção e recuperação, inventa um nome bonito, emergencial, pacote crise da empresa tal, sei lá, inventa o trem assim que dá certo. Tá? E aí você coloca, durante esse período, nós vamos ter uma redução de honorário em X%, faça o cálculo, não vou trazer uma cápsula, uma pílula pronta para você, você que sabe a dor do seu cálculo, tá? E aí você apresenta isso para quando voltar o cenário de crise, haver incrementos desses valores. Traduzindo, eu não estou dizendo para você reduzir o honorário, mas para você postergar parte do honorário para dar fluxo de caixa lá no empresário. Porque, vamos lá, vamos tentar classificar isso para dar continuidade na live. Se você dá opção para o empresário, haverá comparação em quem não deu opção. Eu garanto para você que no pacote das opções, você vai ser colocado para dentro. Pelo menos na análise você vai estar. É pior que o inflexível. Não, meu valor é esse, eu quero receber. Pô, então não tenho condição de te pagar. Aí você vai ser colocado para escanteio. Então, pelo menos na hora que o empresário for fazer a seleção natural dele dos seus custos e despesas e investimentos, ele coloque você para análise. Tá? Eu não sei qual vai ser teu lugar na fila, depende muito de como é o teu comportamento e relacionamento com a empresa, tá? Porque também eu não vou, de novo, não estou trazendo soluções prontas para vocês. Muita coisa que eu estou trazendo aqui depende demais de como é o relacionamento com o teu cliente. Porque tem gente que eu garanto que vai entrar na fila de prioridade de pagamentos das empresas. Mas eu garanto que tem gente que vai lá para o final da fila. Depende muito de como é essa atuação. Depende muito, tá? A Neide estourou a caixinha aqui, trabalhando mais do que nunca, verdade. Tá? Então, é esse ponto. Depois eu continuo com mais alguns pontos. Por favor, Radna, você ia falar. Fernando, assim, o que é que a gente vê muito do colega, né? A gente vende contabilidade, mas muitas vezes a gente nem sequer faz a nossa própria contabilidade. Então, assim, um momento bem interessante agora é justamente passar a avaliar detalhadamente a sua contabilidade interna. Analisar todos os custos, ver o que pode cortar, o que é gordura. Sempre tem, sempre tem. Ver o que é que pode postergar, ver o que é que pode administrar, ver o que é que pode dividir, né? Assim, a intenção não é deixar de honrar com nenhum compromisso financeiro. É garantir a sustentabilidade e a continuidade da empresa sem que precise tomar medidas mais danosas, né? Até porque na hora que a gente perde a força colaborativa do nosso colaborador, a gente reduz a qualidade do nosso serviço para o cliente. Então, a gente eliminou um ponto importante, mas a gente diminuiu a nossa qualidade de serviço, diminuiu o entregável. Radna, que tem que ser colocado uma coisa, uma conversa franca também. Olha, pessoal, não pensem que o empresário vai adivinhar qual é o seu problema, tá? O empresário está preocupado com os problemas dele nesse momento. Ele não está pensando no problema do contador dele ainda, tá? O que ele quer do contador nesse momento é solução. Então você vai ter que ter um momento, olha, eu preciso conversar com você sobre duas coisas. A primeira e a segunda. Aí você fala que a primeira é um problema dele e depois você fala do problema entre vocês, tá? Mas na verdade você começa com um problema entre vocês. Não vai falar do problema dele, fala dentro do teu problema, porque ele vai estar com uma escuta ativa melhor. Coloca sempre o que é prioridade para você primeiro, nunca coloca para depois. Então, nessa conversa, de forma muito franca, diga para ele o seguinte, olha, você que pode estar acontecendo, eu vou trazer um cenário real, tá? O empresário vai chegar com você, Radna vai dizer, olha, eu vou demitir 10 pessoas das 40 que tenho aqui. Ou seja, 25% demitidos. Aí você vai dizer, pois é, você está demitido 1/4 do teu colaborador, mas eu estou com demanda que aumentou em 100 e poucos %, eu não posso demitir ninguém.
Só que para dar conta de tudo isso que você está me pedindo, eu tenho que manter uma estrutura básica. Eu negociei com o meu colaborador, eu trabalhei banco de horas, vou ter que trabalhar em casa, estou trabalhando por tarefa, alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho que manter esse custo, porque eu não vou conseguir te atender nesse cenário de crise se você não me compensar monetariamente, porque no final das contas a tua atividade reduziu, mas a minha não, a minha aumentou. E aí você tem que levar essa justificativa para a organização, para o empresário, para ele compreender, cara, tu vai ficar sem profissional para te atender. Porque a gente precisa manter um custo que eu não posso. Eu não posso ficar sem um colaborador. Eu também estou no front, eu também estou trabalhando, mas o meu colaborador está com mais coisa ainda. E tem que lembrar que ele também precisa. Então tem que trazer todo esse contexto. Tá? Uma coisa muito legal que foi feita recente, Radna, foi uma solicitação lá no DF. Sim. Que houve uma contextualização de um advogado num pedido judicial que foi acatado, foi um mandato de segurança. O advogado contextualizou todo o problema da Covid no planeta, no Brasil, até atingir aquela empresa que tinha 1.500 funcionários. Já está famoso esse documento aí na internet, tá? E o juiz fez o quê? Ele autorizou a empresa, quer dizer, perdão, ele determinou que a Receita Federal postergasse nos 3 meses, né, os encargos, por conta dessa contextualização, que é também chamado de fato do príncipe. Tá? Então, para você entender como a área jurídica está reinventando muita coisa, o advogado não sustentou nenhuma legislação no documento, salvo a Constituição. Ou seja, ele foi na nossa Carta Magna, justificou tudo pela Carta Magna, não puxou a Portaria 12, não puxou a IN 1243, não puxou medida provisória, e o juiz acatou. Aí a empresa ganhou uma folga financeira de 3 meses. Com base naquela live que a gente fez lá atrás, o advogado compreendeu, mas não quis seguir a linha. Eu entrei em contato com ele, a gente conversou, e aí pô, deu tudo certo. Então, alternativas estão surgindo, produtos estão surgindo. Você tem que entender nessa oportunidade acerca disso. Análise de DFC e por aí vai. Diga, até uma oportunidade, por exemplo, de se espelhar num caso desse e fazer uma parceria com um jurista para oferecer isso para vários clientes. Então, de repente, uma ação de uma empresa de pequeno porte, ela seja mais cara. Mas na hora que você junta várias empresas com a mesma ação, né? Talvez é momento de se reinventar e de pensar em produtos não só que lhe tragam benefício financeiro, mas que ajude o teu cliente a ter essa folga. É um momento de solidariedade, né, Fernando? Amigo do DEF, o Elifas aqui. Perdão, se você puder, Radna, por gentileza, como eu estou no carro, meu celular está imexível aqui, está no suporte do porta-sol. Não consigo nem mexer aqui nas perguntas, mas depois replicar as perguntas, tá? Prometo responder todas, seja agora ou depois no direct, eu respondo todas as perguntas, tá? Mas eu estou vendo aqui a do Elifas, meu amigo lá do DF. A cláusula da rescisão contratual, da prestação de serviço, etc. Meu querido, o que eu entendo, tá? Se tiver rescisão de contrato do serviço contábil, vai ficar também para depois para receber. Tá? Porque ninguém está com fluxo de caixa, você cobra lá numa multa rescisória do seu contrato 3, 4 honorários, vai ter que fazer uma briga, talvez até judicial, para receber. Tá? Então eu acho que, né, esse é um ponto. Aí a Laudiceia está trazendo aqui, né? O momento é buscar parcerias, eu não sou tributarista, meu cliente precisa, tenho que me aliar ao melhor para ajudar meu cliente. Com certeza. E esse é o momento, tá? Então, não é o momento de construção. Queridos, ninguém consegue edificar uma casa sozinho. É difícil, né? Muito difícil. E aí uma casa que está em crise, que precisa de vários reparos, tem que chamar ajuda. Tem que se aliar, tem que fazer uma questão mais... Por isso que a gente está buscando informação, o que está surgindo de grupos estratégicos de contadores. Eu estou num grupo aqui no Pará, chamaram só um núcleo de contadores lá. E aí, pô, núcleo duro mesmo. Então, a gente está discutindo dentro desse grupo algumas questões que são estratégicas. Então, é aquela hora de você, pô, com quem eu tenho afinidade? Com quem eu posso seguir tal linha? Né? Buscar, por exemplo, eu vou trazer alguns produtos para vocês buscarem. Produto número 1. Quais empresas em atividade operacional mais lenta, a tendência é o risco trabalhista previdenciário, ele está reduzindo. Então, o que você pode fazer?
você pode, judicialmente, até conversar com o advogado, é interessante isso, tentar reduzir judicialmente o teu FAP e o teu RAT. Isso é uma possibilidade. Aí você tem uma folga previdenciária, além dessa que surgiu agora. Essa que surgiu agora foi uma folga ligada à redução lá no Sistema S. Mas você, de repente, pode também partir para cima do risco. Aí tua folha reduzindo em 1%, 2%, valor interessante. Né? Então, você, de repente, pode ter esse cenário. O outro cenário, agora, depende muito de contabilidade. Mês de março encerrou, o primeiro trimestre. Quem não é do Simples Nacional tem apuração trimestral pelo lucro presumido, mas se tiver uma boa contabilidade, se ao analisar esse trimestre já perceber e projetar que a empresa terá dificuldades no cenário de lucratividade, apurando o débito-crédito de PIS e COFINS não cumulativo, já estou entendendo o que eu estou falando, né? Verificando a questão dos encargos da folha de pagamento, na hora de falar para o empresário, paga o DARF ou não paga o DARF, opta pelo lucro real. Lucro real, não sei porque tem contador, quando ouve lucro real, se borra de medo. Pessoal, lucro real é fácil. Simples Nacional que é difícil. Simples Nacional que é capeta. Meu Deus do céu. Tá? Lucro real é fácil, mas não parece. Tá? É que o pessoal endemonizou o lucro real. Mas ele é alternativa por quê? Porque a apuração tributária é pelo lucro. A apuração tributária é débito-crédito puro. E se você está tendo muitos valores que diminuem caixa e pouco incremento de caixa, e naturalmente isso afetará o lucro, a tendência é pagar menos imposto. E aí você pode utilizar, inclusive, os valores de prejuízos operacionais para futuramente fazer as compensações da permissibilidade do lucro real, nos 30% do teu resultado. Então tem tudo isso para ser projetado. Só que para isso você vai precisar de tempo para pensar. E aí ninguém está com muito tempo, né? Eu converso muito com algumas pessoas que estão na live, mas como é que eu vou pensar em tudo isso? Eu não estou conseguindo nem acompanhar esse bando de live que está tendo, enfim. Então, é mais difícil, eu sei. Mas é o momento em que a demanda nossa é tão grande, que é o momento de ter foco, muito foco no que você está fazendo. Tá? Por exemplo, eu estou numa missão pessoal aqui. Eu vim trazer álcool em gel para os meus pais. Meu notebook caiu e quebrou. Eu parei tudo. Tenho que fazer a live. Não vou deixar de fazer a live 4 da tarde. Estou aqui no meu carro, ó. O carrinho de bebê ali atrás, carrinho da Elisa. Né? Enfim, então a gente tem esse compromisso de fazer as coisas de fato acontecerem. É hora de arregaçar as mangas e fazer. Acabar de blá blá blá, acabar de papinho e botar o bloco na rua. Quais empresas que de fato precisam. Agora tem o seguinte, meu querido e minha querida. Avalie e não sofra por quem não quer você. Tá? Nesse momento, algumas empresas de fato, por conveniência, não querem ter contabilidade. Paciência, eu não vou entrar na cabeça de uma pessoa que não vê utilidade no meu trabalho. Eu vou largar de mão também. Tá? E aí fazer assim, ó, vamos suspender o contrato e aí lá na frente a gente bate um papo quando acabar esse negócio. Aí a gente vê como é que tá. Tu não me quer. Eu não vou ficar trabalhando para você de graça. Bora parar por aqui ou você quer quebrar o contrato e a gente vê isso lá na frente? É o momento de você ter otimização de tempo. Não dá para ficar sofrendo pelo que você não tem. É o honorário que tu não vai receber. É o trabalho que tu vai executar e não vai servir. Queridos, desculpem, tá? Eu estou trazendo o mundo real, a chamada economia real, que foi o que no sábado Paulo Guedes trouxe. A gente não pode mais romantizar as coisas, porque o fluxo de caixa não é romântico. O fluxo de caixa ele é perverso. Dinheiro no bolso é que faz a coisa acontecer. Sem dinheiro no bolso, meu irmão, não adianta ficar, né? Enfim, tá? Não adianta. O Ventura está no momento, mas como mudar? Querida, a opção pelo lucro presumido é o pagamento. Tá? Fique registrado aqui, tá? No nosso decreto-lei 8981. Então, se você pegar o decreto-lei, é o pagamento a opção. Tá? Então, não paguei. Tem gente que não pagou ainda. Aí tem tempo, tá bom, Ventura? Essa que é a questão, tá? Porque eu já declarei as obrigações, etc, etc. Aí tem alternativas, tá? Aí tem que conversar. Aí é a questão da inteligência tributária. Tá? Então, a gente... Se você não tem afinidade com o lucro real, pode mais uma vez montar uma parceria com um colega que tenha.
E vocês trabalharem juntos nesse sentido, nesse planejamento, né? Tem várias soluções, tá? Tem várias soluções e produtos que a gente pode ofertar. A recuperação de crédito previdenciário. Aí já tem uma briga que eu já fiz essa discussão e já passei para alguns colegas, inclusive, do sistema FENACON. O CFC é diferente a ação do Conselho Federal, por isso que não está lá nesse âmbito. Por exemplo, aproveitar os créditos previdenciários. Aí vou trazer um ponto adicional para vocês. Nós temos uma instrução normativa, ser bem breve nisso, a 1717, 2017, é muito 17, traz a possibilidade de recuperar crédito previdenciário nos demais tributos. Só que eu só consigo compensar, restituir, etc., esses tributos previdenciários nos demais tributos de competência federal, se eu já estou no pacote... Estava travando, Fernando. Opa, voltou, não sei se travou. Voltou? Tá legal? Então, eu falava da IN 1717. Ela traz as regras da Perdcomp. Eu tenho falado muito isso nas lives, porque é uma outra oportunidade. Tem muita empresa com crédito parado de previdência, aquelas empresas que sofrem retenção da IN 971, lá dos artigos 112 para frente, 117, 118, enfim. Então, o que acontece? Eu, que não estou no pacote E-Social, REINF, DCTF Web, tenho que estar nos 3, tá? Para poder compensar esses valores previdenciários e outros tributos. A minha empresa, o meu CNPJ, ele é de lucro presumido, mas eu não estou ainda na obrigatoriedade da DCTF Web. Eu fiquei naquele pacote, sabe lá Deus quando que eu vou fazer DCTF Web. Por isso, eu ainda não posso... pois é, mas quem já pagou, ok? Do trimestre agora, né? No último dia útil de abril. Beleza, Aventura e demais amigos, tá? Quem já fez o pagamento daquela antecipação, fato, tá? Aí é difícil. Então, sim, continuando. Então, a minha empresa ela não está obrigada ainda a DCTF Web. Eu não posso pegar um crédito previdenciário que eu tenho e abater nos outros tributos que estou devendo, tá? Por exemplo, tá? Todo um exemplo que eu trouxe aqui. Por que isso é importante? Eu vou precisar, e atenção, extrema atenção para o que eu vou trazer agora. Está todo mundo assanhado com esses créditos da folha de pagamento, essas coisas que vão rolar agora, certo? Os bancos vão vender o crédito. E banco vendendo crédito vai querer certidão negativa, etc, etc. Tem um banco que começa com a letra I, não vou dizer qual é, tá? E termina com TAU, tá? Eles vão pedir documentação. Aí o que vai adiantar? Aí o empresário está contando com o ovo lá na galinha, está no português muito claro, e ele já está montando o seu fluxo de caixa contando com essa grana do financiamento. E o banco não vai aprovar. Onde eu quero chegar? Precisa ter, talvez, regularidades acerca disso. Tá? Então, de novo, verificar a certidão negativa, essas coisas todas, porque as empresas estão começando a dever. Para quem já estava no cenário regular. Agora, a Rajna tem empresas que já vinham cambaleando, já vinham sofrendo muito antes da Covid-19. Que também fique registrado aqui. Porque tem pessoas que... o vírus, uma pitomba, você já estava em crise há muito tempo. Agora é a pá de cal, estão fechando o teu caixão. Então, tem algumas empresas que estão nesse cenário também. Na verdade, a gente estava começando a respirar agora, né? Em final de 2019 para 2020. A gente está se recuperando de um momento financeiro delicado, né? Então, o que aconteceu foi que veio uma crise de saúde que parou o mercado no momento em que a gente estava se reestruturando. A gente estava num momento de oscilação, né? A gente teve desde lá de trás um problema no Brasil com investimentos, que foi muito grave, ao Brasil, que foi a questão de Brumadinho lá atrás, né? A gente tem, quando acontecem grandes tragédias ou grandes fatos, o mercado sente, né? Então, uma empresa muito... O próprio Petrolão, com toda a questão da Lava Jato, que já vinha, né, trazendo alguns pontos, aí a recuperação do dinheiro, por isso que esses programas foram importantes da época, tem toda uma contextualização. Aí a gente chega num momento em que, de fato, a gente estava respirando, né? E aí eu pergunto a vocês, nos últimos anos aí, a tua empresa contábil estava em crise? Pode colocar, alguém estava em crise antes desse momento agora?
Porque eu não vi. Contador reclama pra caramba, é normal. A gente sempre reclama das coisas, tá? Mas eu nunca vi alguém dizendo, eu não quero mais brincar disso, eu quero vender coco na praia. Eu não ouço essas coisas. Né? Pelo contrário, o pessoal está crescendo, aprendendo, fazendo as coisas, indo para evento, viajando, indo para o exterior. Vi muita gente fazendo isso, né? Curtindo a vida, vivendo razoavelmente bem. Nossa profissão ela é boa. Por quê? A nossa profissão é uma das melhores do Brasil, porque nós temos a chamada receita recorrente. Não sei se você ganha bem, é uma outra história. Mas todo mês aquele dinheirinho está lá recorrente. Nós temos contratos que são recorrentes. E a gente está num momento de problema porque o nosso contrato recorrente está sendo praticamente suspenso ou jogado para o lado. Então é por isso que nós temos que discutir acerca disso. Mas tem outras áreas profissionais que não tem alternativa. Né? Por exemplo, agora o cara só vai consertar um dente lá se o dente estiver doendo. Ele vai botar para depois. Né? Olha aí, tá comprando iPhone X, né? Tá podendo, hein, meu querido? Comprou para ele, para a filha, para a esposa, né? Enfim, e comprou 3X. Né? Enfim, então a gente estava num momento bem interessante na nossa profissão, de investimentos, software, tecnologia, etc. Enfim, e isso é diferencial para a gente. Nós nos reinventamos como profissão, isso tem acontecido, eu faço votos de que continue sendo assim, mas a gente tem que vencer algumas etapas agora. A dar produtos tributários, contábeis, consultivos a essas organizações. Tem uma coisa muito interessante que vocês também podem começar a visualizar, são os segmentos que estão precisando de ajuda nossa. Então, a gente tem, por exemplo, muitas ONGs que estão arrecadando dinheiro e não estão conseguindo ou não conseguirão fazer a prestação de contas acerca disso. Comece a pesquisar sobre outras coisas, a chamada economia criativa, que gera muita oportunidade de trabalho, o financiamento coletivo, que eu vou fazer uma live na semana que vem sobre isso. Então, tem instituições que já arrecadaram R$500 mil para uma causa de uma comunidade para comprar colchão, para um centro comunitário, e tem uma série de coisas que precisam da ajuda nossa. Então, a gente tem que começar a ficar antenado também a tudo isso que cerca esse momento de crise. E não é oportunismo, é oportunidade, que é muito diferente de oportunismo. Tá? Então, a oportunidade, por quê? Porque vai cair. Você vai cair em alguma segmentação sua, é momento de você partir para outra. Lembra daquele exemplo do meu colega contador, que só trabalha com entretenimento, com show, com jogo de futebol, etc. Nichou no segmento e esse segmento de fato sentiu, como varejo e como tantos outros. Agora eu tenho uma colega daqui do meu estado que ela só trabalha com segmento médico hospitalar. Ela está muito tranquila, a empresa dela está funcionando normalmente. Não tem crise para ela. Porque é a questão do nicho, tá? Então, quando você tem um nicho único, atendo só a construção civil, o setor de construção civil está em crise, salvo as construtoras que estão construindo o hospital, né? Porque o governo está pagando para construir o hospital. Então, a gente tem um problema em várias segmentações. Isso é um ponto que você também tem que entender que não vai ter muito a que se resolver, porque a crise vai continuar para alguns setores, e aí você vai ter que nichar outros. Então, essa questão da segmentação ela é uma dica para vocês também. Fernando, mas eu não tenho como buscar um cliente. Então, vá lá em quem tem esse cliente e fala, cara, eu posso te ajudar, porque eu sei que tu deve estar com muita demanda de trabalho aí. É o momento de fazer a parceria, de se aliar com outro colega seu. Então, é a hora de os profissionais, ao invés de ficarem brigando entre si, que é uma bobagem que a nossa classe tem, a gente devia estar mais próximos agora para esse momento. Pô, olha, a rádio, não estou com muita demanda aqui, tu pode me ajudar nisso? Posso. Eu posso porque isso vai me gerar uma receita. Então, de repente, vocês podem começar também a conversar entre vocês de forma mais intensa nas associações contadores, nos grupos do Conselho de Contabilidade. Tá na hora do pagode, meu irmão. A gente só toca chorinho, só fica no chorinho, 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 chorinho. Tá na hora de pagode, tá na hora de fazer a coisa acontecer. Porque ficar reclamando, querido, não vai te tirar da tua situação. Ficar terceirizando a culpa para seja lá quem for, não vai aumentar o teu fluxo de caixa. Põe isso na tua cabeça. Ficar no WhatsApp reclamando da vida, no Instagram, sei lá onde, não resolve o teu problema financeiro, não paga boleto. Então, corre atrás com os teus colegas, tá? Isso é uma coisa que é possível. Né, sobre produtos tributários dos mais variados, segue a galera que está produzindo coisa boa, Eliandro, Pedro Nery, Anderson Souza, Habib, tem tanta gente boa produzindo, Lorena Pinho, tem tanta gente boa que eu posso citar, desculpa que eu não citei, você é injusto que não daria uma live só citando quem faz live, né? Então, tem muito conteúdo legal aí para vocês buscarem.
para trazer melhores condições nesse momento difícil. Agora, não esmoreçam pela dificuldade. A gente vai sair dessa, tá? A gente com certeza vai sair dessa. Mas se você que é empresário que está vendo a gente, não demita ninguém. Não demita. Tente até o máximo, negocie, seja lá o que for, mas não faça isso porque você vai ocasionar um problema geométrico ao nosso Brasil. Cada posto de trabalho nesse país é importante. Então, segura esse posto de trabalho se você é um empregador, seja da tua doméstica, seja lá da babá do filho, seja lá quem for. Segura, faça as contas, remodele, tá? Se tu comprar o produto A, compra o produto B agora, modela o teu orçamento doméstico, enfim, faz coisas nesse sentido para ver se a partir de agora melhora para todo mundo. A gente precisa ter agora também um senso de humanidade, que é o que está faltando. Tem muitas pessoas que, de fato, estão mostrando quem são nesse momento de crise. Pessoas que não têm boa índole, pessoas que não são humanas, pessoas que são perversas, pessoas que são egoístas. Não seja assim, eu tenho certeza que você não é. Tá? Prime pela sua família, pelo seu convívio, mas pelas pessoas que também dependem de você. É muito importante esse momento. Muito importante. Tá? E eu já sei que o nosso tempo está indo, né? Já vou deixar para ver as perguntas aí, enfim. Que live gostosa. Obrigado por ter me convidado. Adorei, Fernando. Vamos fazer uma foto? Vamos, claro. Vamos lá, faça o print aí que eu não vou fazer aqui, não. Fernando, muito obrigada pela tua participação, né? A porta está aberta. Foi muito produtiva essa tarde. Deu para bater um papo muito bacana sobre ideias de novos produtos, de parceria e, mais do que nunca, de abraçar o colega e estar junto, né? Esquecer essa rivalidade e realmente é hora de trabalharmos juntos. Não tem que estar brigando por R$50, por R$ 49,90. Nosso trabalho tem valor, né? E hora também de ter solidariedade com o nosso cliente. Afinal, somos todos pessoas, estamos todos no mesmo barco. Então, ou todo mundo pega o reminho e rema junto, ou a gente não sai dessa de jeito nenhum. Com certeza, com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado. E levem a essência do que a gente discutiu para os clientes de vocês, para outros colegas nossos. A gente tem que fazer uma corrente do bem para a gente sair dessa. A gente vai vencer isso daí com toda certeza, para a gente poder se abraçar, tá? Se congraçar no futuro próximo aí também, tá? Sentir falta dos humanos, né? Obrigado. Verdade. Obrigado mesmo. Verdade. Valeu, beijo, pessoal. Valeu, Fernando.